Zequinha, nem te conto que a IGN soltou uma porrada de vídeos sobre Diablo 4 e a gente tá fazendo o nosso react e extraindo o máximo de informação possível de cada vídeo. Então se quiser ver tudo que a gente vai extrair aqui, vem comigo que é depois do break. Pronto, Zequinha, sem enrolação, estamos aqui com mais um vídeo da IGN. O link desse vídeo tá na descrição, se você quiser ver ele lá de boa. E dessa vez a gente vai ver os anos de testes que foram utilizados para fazer o Diablo 4 e o live service deles, que são as temporadas e tudo mais. Não vamos nem enrolar, só vamos. You know, there's a phrase that's used a lot around soup tasting, which is this notion of, oh, we're going to put it together, but you always have to taste the soup, and does it need more salt? Does it need more flavor? Did we do too much of something or not enough of another? Só para deixar claro, o que o Rod Ferguson acabou de falar aqui. Ele começou comparando o desenvolvimento como cozinhar uma sopa, porque você vai juntando todos os elementos, vai juntando tempero, vai juntando tudo que tem ali, mas você tem que dando aquela chupadinha para ir garantindo que tudo tá no tempero correto. Quem cozinha sabe que você precisa fazer isso. Quem cozinha como eu sabe que você não tem tempo para isso. Então você taca as coisas na panela e reza para dar certo. Aparentemente não é o que eles estão fazendo com o Diablo 4, que eu agradeço, mas poderia já ter lançado, né? This is probably, I mean, I've been making games for like 22 years now, and this D4 is the game that I felt like has been more holistically tested than any other game I've been a part of, because it's really part of the philosophy of Blizzard and of this team in particular, to be able to go in and be able to go, okay, we can play from beginning to end, let's play. And so whether that's, the whole team is getting the ability to bring the full game at home over Christmas to play it and give. De acordo com o nosso amigo Rod, de novo, ele falou que em 22 anos de carreira criando o jogo, ele nunca viu um jogo ser tão testado que nem Diablo 4. Toda a carreira dele, o Rod Ferguson é veterano da Microsoft, veterano da série Gears. Mano, ele tem história pra contar até umas horas. Ele tá tomando conta de toda a franquia Diablo na Blizzard hoje. E ele tá falando que esse jogo tá testado até não poder mais, será? And then the notion of we're going to allow the entire company of Blizzard to go and play it and give feedback, and now we're going to allow all of ABK to go play it and give feedback. And we just went through friends and family. Olha, seguinte, o que ele falou aqui agora não tem nada a ver com a lore do jogo, mas é uma ofensa pessoal que eu levo pra mim. Porque o que aconteceu? Eles, se não me engano, foi ano passado, durante o Natal, né, as festas, eles permitiram que o pessoal da Blizzard levasse o código do jogo pra casa pra jogar em casa. Jogar em casa pra testar e tudo mais. Depois, eles testaram com todo mundo da ABK, que é Activision, Blizzard e King. Ou seja, todo mundo dessas três empresas gigantescas pode testar o Diablo 4. Depois veio o Family and Friends, né, que é o teste que vazou um monte de coisa, que é os amigos e familiares do povo da Blizzard. Depois veio a beta, e eu não recebi o meu. Meio mundo recebeu essa desgraça, e eu tô aqui chupando o dedo, Blizzard. Vamos lá. Family, which is all of ABK plus their friends and family, to go play it and give feedback on the full game. And now we're going into endgame beta, which is going to be even more, because we went out and looked at who are people who are engaging with the previous Diablo games and sort of the rich endgame systems that are there, and we want to hear what they think of D4. And then we're going to be going into open beta, next year, where we're going to be, trying to crush our servers and trying to get as much feedback as we can there. And so all along, as part of this iteration, and on top of that, we're doing global insights and user research, and we're doing surveys and bringing people in for user testing. So a lot of this iteration is not just us sitting alone in our offices coming up with a new idea. It's born out of feedback from the blogs, feedback from people playing, whether it be on the team, to the company, to friends and family, to there's just a lot of inputs into it, and it's really, I think you can see that if you've been part of it over the last few years, you can see that iteration and refinement happen because of those tests. Agora, ele falou que teve muita interação da versão do que começou há anos atrás do Diablo 4 para a versão de agora, porque cada vez que tinha uma rodada de teste, tinha mais feedback, comentando. A gente sabe que eles mudaram a skill tree completamente, a gente sabe que muita coisa mudou do que eles apresentaram na BlizzCon 2019. Yeah, you mentioned endgame beta. Tá cheio de coisa. This is one of the first times that we've tested, like how to test specifically for the endgame. And the reason we think it's really important is because we've talked about how Diablo 4 is a live service, how we have really exciting things to come with seasons, how they're going to be really
big and crunchy and meaningful. So, it's really important, not just to support that, but also because we know that we have so many players who enjoy playing Diablo for, way past the campaign, really getting into the end game systems. And so this gives us an opportunity to, test the end game systems before we get to launch and then make adjustments. You were talking about players getting through the D2R very quickly. Yeah. O Joe Shelley estava falando sobre quão importante é o teste beta pro Diablo 4. Porque esse beta que tá rolando agora é um beta de endgame. Ele é pós-campanha. Então, assim, serve para ver se vai ter algum cracudo que vai acabar com todo o conteúdo do jogo em 2 horas. Porque é mais ou menos o que aconteceu no Diablo 2 Resurrected. Lembra? Porque era Diablo 2, a galera já sabe tudo que tem que fazer, rusharam o bagulho todo, não mudou nada. Então, assim, eles querem gerar o feedback disso para não cair na tentação, ou melhor, não cair no erro, né, de lançar um jogo de cracudo sem ter pedra de crack o suficiente para todo mundo. So this will give us an opportunity to sort of test where we are with that early enough before release that we can make some small adjustments to endgame systems and really make sure that when the game comes out and players finish the campaign, there's some content there that adds some testing again. Agora, uma coisa que deu pra pegar aqui, hein? O Joe Shelley tava falando que, tipo, o teste do endgame, que a gente acabou de falar, o teste do endgame serve pra você testar e ajustar essas coisas antes do lançamento. Mas o que ele deixou claro é que os ajustes antes do lançamento vão ser pequenos. Não vai virar 180 graus. Então, assim, o que tem no teste beta hoje é o que tem no teste beta hoje. Vai mudar, talvez, os níveis de dificuldade que a gente comentou no outro vídeo, vai mudar alguma coisa de progressão, um pouquinho dos Paragon Boards, talvez possa mudar, algum lendário, alguma coisa assim, mas não espere uma mudança radical para quem tá jogando beta hoje, para quando o jogo for lançado, porque reza a lenda que eles não vão ter tempo, porque o jogo deve ser lançado mais cedo do que a gente imagina, mas isso fica pro próximo vídeo. Vamos seguir aqui. They're not beta testing it at launch. Yeah, I mean, Diablo is a systems game, right? That's what we talk about. Like, look at my experience with D3. I played D3 for hundreds of hours, like literally hundreds of hours, and I've played the campaign in D3 probably twice. Yeah, it has to be a kick-ass campaign. You have to have great context and great story, know what it is, why the world is the way it is, and set it all up. But you're unleashing players after they complete the campaign. You're unleashing them into a game that hopefully will entertain them for thousands of hours. And so, in the past, we really haven't had that opportunity for people just to go into it and say, okay, this is the starting point, because this is certainly not the end. This is not where, like, this is the beginning of where this live service becomes, and that 1,000 hours starts, not where it ends. And so, but we want it to feel rich, because we're going to have seasons, and you're going to have seasons that are going to change up the game. And so, o que o Rod Ferguson falou em tudo isso aqui, gente? Resumindo, ele falou uma coisa que todo mundo já passou. Quantas horas você tem de Diablo 3? Quantas horas você tem de PoE? E ele falou que tem centenas e centenas de horas de Diablo 3. Quem não tem, que atira a primeira pedra. E que a campanha é muito legal, mas ele viu a campanha 2 vezes. Acho que foi no lançamento ali, quando você era obrigado a fazer a campanha para liberar os novos níveis de dificuldade, coisa e tal. Depois daquilo, quando começou a chegar as temporadas, mano, acabou essa parada de fazer a campanha. Então o que ele tá querendo dizer é que o endgame aqui, ele vai existir depois que você termina a campanha, mas muito provavelmente ele não vai exigir que você termine a campanha de novo. O que deve ser tipo o modo aventura do que a gente tem hoje no Diablo 3. Falou, olha, não quero fazer campanha, vai direto no modo aventura. E é isso. Muito provável é isso que vai ser em Diablo 4. We lots of stuff to add incrementally as we go, but we want to know that when that person finishes the campaign, that they immediately have something really cool to go and do and start to engage with those systems even more fully as they work their way to beat that level 100 boss. Trying to be a little cagey, just because, one of the things that we're still working through is when you work on a live service, the notion of what you want and when you want it, the pressure starts to change. Because, when you're building a game like we are now, it's really a lot of focus is on what you want, like what's the right game and how do we get the right quality and all the features that we want to have. And so, we set our date based on making sure we can get what we want to be considered what D4 should be. But when you start that train of now we're a service and people are expecting seasons, where you, I think, succeed on players' minds is having consistency to know, every 3 months there's a new season coming. And so if you go like, well, my ambition is I want to do a little more here, so it's actually going to be
3 months and 3 weeks, and then you start to lose that promise to the player, and they don't know when to predict or how to think about it. And so our intention is to have a heartbeat, is to have a cadence of content that players can rely on and know is both from a season perspective and from an expansion perspective. O Rod Ferguson acabou de confirmar que a gente vai sim ter as temporadas, que a gente já tá confirmado, a gente já sabe disso. Só que eles querem manter uma cadência coesa para as temporadas, que nem, a gente, vamos falar a verdade, o POI tá fazendo. O POI lança X temporadas por ano, não sei quantas são, mas eu sei que são, geralmente, acho que é uma ou duas temporadas com mudanças leves e uma temporada com mudanças grandes, significativas na gameplay. Efetivamente, é o que eles querem fazer com o Diablo 4. Tipo, a gente já sabe que eles têm uma equipe massiva criando conteúdo para a temporada e que muito provavelmente o jogo vai viver anos e anos e anos com essas temporadas, e podem ter até 4 temporadas por ano, de acordo com o título da IGN, que dá uma temporada a cada 3 meses. And so that's something we're working towards. So as we're still in the finishing touches of development, and we're still working through that. How do you build a season to ensure that you can deliver it in a timely way with the right scope and quality? That's why you're hearing a little softer language and saying it's definitely every 3 months and da-da-da-da. But I think when you look at historically what has happened, like those sorts of things is generally quarterly seasons is where it feels good from a Diablo perspective. And so I would say like up to 4, but we're trying to allow ourselves a little leeway, especially a transition from shipping a game to transitioning into a live service is one of the hardest transitions, I think, because you have a team that's just come off of shipping a game. There's an immediate demand for making sure that you're ahead of the game for live, for more content that's ready to go. And there's always this pressure to pull from that content, those people. Efetivamente, eles estão ainda, ele tá falando ainda sobre, tem aquela pressão de lançar o jogo e de ter conteúdo girando, né? Por isso que eles estão falando que até 4 temporadas. A gente não vai ver mais que 4 temporadas por ano. Provavelmente a gente vai ter, quando começar uma temporada, a gente já tem a data que essa temporada termina e a data da próxima temporada, porque eles já sabem mais ou menos o que vem por ali. To come and work on the main game, it's like, why are you over there? I could use you over here. And so that transition from game to service is a really tricky part of that development. And so that's kind of why you hear a little bit of softer language until we get through that transition, and then that language will harden quite a bit. The design of D3 seasons is certainly a foundational element for us here. One of the really cool things about D3 seasons is that you get a fresh start with every season, you get the... O Joe Shelley estava falando que, como eles estão até mostrando na tela, que as temporadas do Diablo 3 vão servir de inspiração para as temporadas do Diablo 4. A gente sabe que as temporadas do Diablo 3 começaram bem fraquinhas, mas melhoraram muito nos últimos anos, então são coisas legais com mecânicas bacanas que estão sendo incorporadas no jogo, então tem muita coisa legal. Outra coisa também confirmada, para quem não sabe, gente, como é que funciona a temporada. Para cada temporada você cria um novo personagem. Seu personagem, ele sai do mundo de temporada quando a temporada acaba. Então, para aproveitar essas mecânicas novas, você precisa estar com o seu personagem no mundo de temporada. Assim como é no POI, assim como é no Diablo 2, assim como é no Diablo 3. That opportunity to try, if we're talking about how different all the classes are, you get to try a different class or try a different build per class and try it in an environment where there are changes to the meta or other changes. And where we see that going with Diablo 4 is not just changes that we can do. Rod spoke about, having a team of people who are working on that. So it's not just changes that we can do to the meta, but also additional features that can come in, with seasons, and really making them change up the gameplay of Diablo in meaningful ways and exciting ways, and having exciting new things to check out every time. So. Yeah, what I love about seasons too is it allows you to test things and try things. And so if something's working, as opposed to, we're only delivering a game every X years. And so you don't have that ability to sort of refine and iterate over time. And so we can try a thing in seasons and go, hey, what do we think about this? And people go, this is my new favorite thing in Endgame, this thing and we're like, oh, really? Okay, well, let's
we're going to keep it now and we're going to go and do something else. O que o Rod e o Joe estavam falando ali é que o bom das temporadas, o bom de você ter muita gente trabalhando nessas temporadas, como eles vão ter com o Diablo 4, é que você pode testar. É o que a gente estava falando há um tempo atrás. Eles podem testar novas mecânicas, testar novos modos de jogo, novos eventos. É aquela coisa, taca na parede pra ver se gruda. Temporada dá a chance de fazer isso, porque se você não faz isso numa temporada, o Rod tava falando que, vamos falar assim, eles lançam o Diablo 4, não tem temporada, e aí, anos depois eles começam a trabalhar no Diablo 5. Eles não tem como testar o que a galera vai querer pro Diablo 5. Com o Diablo 4, como vai ser um serviço, o jogo, você vai comprar o jogo, mas tá lá, e se você quiser jogar por anos de anos, você vai poder jogar durante anos, porque ele sempre vai ficar em mutação. Imagina o Fortnite. Fortnite tá sempre em mutação, tá sempre girando. É efetivamente o que eles querem fazer com o Diablo 4, só que com mais sangue e demônios. Oh, we can refine things that maybe, you know, like it just allows us to play a little bit more. But I love, like, what I think brings a lot of people back for D3 is that fresh start that Joe talked about, that notion of, oh, you've changed the meta and I want to kind of go and experience that progression again, but maybe as a different class or with the same class with a different build, because there's new skills or new legendaries or new ways to experience the game. And I think that's going to be a big part of our season sort of thinking as well, is like, okay, like how can I come back and revisit this and play it in a different way, in a different class with new features and new content. We're moments away from endgame beta going, and I think that's, again, as Joe talked about earlier, that's the first time that we're really doing this kind of a test. But we're feeling really good coming off of all the other tests that we've had. Like, again, we've had the ability for people, a lot of people, to play from prologue to epilogue, and that's that. But one of the things that's hard to capture is when you think about endgame, when we talk about people who play for hundreds, if not thousands of hours in the game, it's really hard to get that kind of testing, because you get, okay, you're playing a beta, you can play for a couple of weekends or you can play for a couple of weeks, and you're not necessarily putting in 1,000 hours or whatever, right? And so we wanted to have a time to just soak in that experience. Okay, there's no campaign for you. You're just all you have are the things that will be available to you in endgame, whether it be Nightmare Dungeons or Helltide or PvP or the Whisper bounty system. Like, these are things that we want to make sure can really hold up for players that once they finish the campaign. Mais informações que o tio Rod deixou passar. Qual que é o lance da beta fechada agora que tá tendo, do endgame? É pegar cracudo pra testar, jogar o jogo como se não houvesse amanhã, pra garantir que tem conteúdo pra girar esse jogo e pra testar os eventos. Tá? Não sei como é que tá rolando a beta, mas provavelmente tá tendo mais eventos do que deveria tá tendo. Deve ter evento pipocando, deve ter World Boss pipocando, sem horário, sabe? Tipo, só junta ali, galera. Vamos juntar e encher o boss de porrada. Pra quê? Pra dar o start, pra juntar o feedback da galera. Não sei se como é que tá funcionando, mas o que eles querem é realmente isso. É tipo assim, você não se preocupar em terminar a campanha, não se preocupar em pegar spoiler nenhum, é só sentar a bunda na cadeira e jogar que nem um doente mental. That's a really exciting place to be. You know, like I said, to have a game that's been playable from prologue to epilogue for so long is really different for me. It's really refreshing, and it's really been about how we continue to polish and bring it up and bring it up and bring it up and find those iterations. And it's been also really interesting that with the philosophy of the Diablo team to be able to talk to players quarterly. Historically, I haven't done that. That's not something we've done, is sort of brought them along on the journey. And testing has tended to be like, here's a multiplayer beta for some weekend. It hasn't been, hey, we're going to get beta testing on the whole game. We'll let you soak in it for 100 hours and tell us what you think, kind of thing. And so that's really been informative from a design perspective, but that's kind of where our big push is now. Like, we feel good about where we are with the campaign. A lot of it is implemented, a lot of VO is implemented. We're sort of finishing up the cinematic part of the story, honing in on making sure the end game is where it is. We're making sure that we have things in place that we've already started, you know, season 1 work, and those sorts of things, so we can be prepared for when the players finish, that they're ready to be. Que bicuda que esse mago tomou, gente. Able to, you know, have more there waiting for them when they finish the campaign and the first season starts. So I don't know, is there, like, feeling good right now, honestly. I think that's a great summary. I mean, it's a very exciting time for Diablo 4. O teste que tá rolando agora da beta é muito importante.
não deixaram claro como é que vai ser a Open Beta. Eu acredito que a Open Beta vai ser uma coisinha mais uma demo do que uma beta mesmo, que a gente tá tendo agora. Então eu acho que quem tá jogando hoje a beta fechada, tá jogando em primeira mão e tá tendo uma experiência que vai ficar cada vez ainda melhor, assim, tipo, não acho que essa vai ser a mesma experiência pelo que estão falando ali. Não acredito que vai ser a mesma coisa para quem vai jogar a beta aberta do ano que vem. Mas se você quiser ainda saber mais desses reacts, desses vídeos que a IGN tá postando, segue o fio e vai para esse vídeo aqui que você não vai se arrepender. A gente se vê no próximo vídeo, Zequinha. #BeijoMeLiga.